Olá, exploradores da Web3, sejam bem-vindos à segunda edição do especial Bloco Café CBDC. Nessa temporada, o foco é a privacidade. Com a chegada do Drex, a moeda digital do Banco Central do Brasil, estamos em um ponto decisivo. Será que essa nova infraestrutura financeira pode garantir nossa privacidade e estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? E mais, quais são os riscos de controle? Como isso afetará tanto suas compras do dia a dia, quanto as transações maiores, como imóveis? O Real Digital promete transformar a nossa economia e a comunidade Web3 precisa estar atenta agora, enquanto o Drex ainda está em desenvolvimento. Aqui no Bloco Café, acreditamos que a privacidade é um direito normal e necessário e não estamos discutindo se o Drex vai substituir o Bitcoin. Ao contrário, há espaço para os dois, Bitcoin e Drex, cada um com o seu papel. Nos 5 episódios desse mês, vamos abordar tudo isso, os riscos de controles, os desafios regulatórios da privacidade, as soluções que a indústria está testando e o estado atual do Drex com o próprio Banco Central. Encerramos com um painel especial sobre a segurança e privacidade com especialistas. Esse conteúdo chega com o apoio da Zcash Brasil, que também defende que privacidade é normal, além de nossos parceiros de mídia, FinTrender, Blockdrops, Papo de Pelicano e BeIncrypto Brasil. Agora é hora de garantir que nossos direitos e privacidades estejam protegidos no código. Eu sou o iSoulSerious e você está no Bloco Café, o seu mapa da Web3. Você já parou para pensar o que acontece com sua liberdade quando cada transação que você faz se torna um dado público? Imagina um mundo onde cada compra, cada cafezinho, cada pagamento é registrado e qualquer um pode acompanhar. Como você se sentiria sabendo que suas escolhas, seus hábitos, suas preferências estão expostas, prontas para serem analisadas? A privacidade é um direito fundamental que não deve ser sacrificado em nome da conveniência. Enquanto moedas digitais prometem agilidade e praticidade, é importante lembrar, a tecnologia deve servir as pessoas. Você tem o direito de decidir quem tem acesso a seus dados. A sua privacidade garante sua liberdade, dignidade e segurança. Mas com cada vez mais dados sendo coletados, será que estamos protegendo o que é mais importante? Antes de abraçar essas novas formas de pagamento, reflita. Quem está por trás dessa tecnologia? Como ela pode impactar sua vida? Será que os dados nas mãos certas garantem conveniência, mas nas mãos erradas podem ser uma ferramenta de controle? Para quem se preocupa com a privacidade, existe uma alternativa, Zcash. Com a Zcash, você pode fazer transações confidenciais mantendo seus dados seguros e privados. Você escolhe quando, qual e para quem revelar suas informações. Zcash, a escolha de quem valoriza a liberdade em um mundo cada vez mais digital. E agora sim, vamos dar continuidade ao especial. Começamos agora o segundo episódio dessa segunda temporada, que vai falar sobre desafios regulatórios da privacidade. E para mergulhar com a gente nesse tema, eu convidei a Nicole Discante. Ela que retorna ao Bloco Café, ela participou já do painel do primeiro especial CBDC. A Nicole é advogada e fundadora da Discante Advogados e advisor global de gigantes da indústria cripto como Fireblocks, Taxbit e Mercado Bitcoin. Mas antes da gente passar a bola aqui, chamar a nossa convidada, eu quero apresentar para a nossa audiência a nossa co-host, que é a Cláudia Mancini, e ela já pode pedir música aqui no Bloco Café pela terceira vez. Ela também participou do especial CBDC na parte 1 com um painel que teve a Nicole, teve o Rafa Castaneda, o Bruno Muniz, mediado pela Aline Fernandes, e também já teve aqui no episódio 72 no Bloco Café delas em março e contou, inclusive, a gente até contou do evento. Nós estamos gravando no dia seguinte do evento que o Block News, junto com a Cantarino Brasileiro, organizaram, e a gente vai trazer um pouco de tudo isso para esse episódio. Mas, Cláudia, obrigado por retornar pela terceira vez aqui ao Bloco Café.
e nesse tema que é tão importante, né? Discutir a CBDC. Cláudia, dá um hello aí para nossa audiência. Hello, audiência, muito obrigada. Terceiro, né? Olha só, eu quero a música do Fantástico já aqui, do I So Serious. E o primeiro foi com a Nicole, né? Foi o primeiro que foi com a Nicole? Sim, foi o primeiro com a Nicole, exatamente. Que honra, gente, olha. Muito bom. Feliz demais. Enfim, bom, para quem não me conhece, eu sou a fundadora do site de notícias, site de notícias, evento e pesquisa Block News. Obrigada pelo convite mais uma vez e falando sobre esse assunto que é o assunto do futuro, do momento do futuro. Então vamos lá, senhoras e senhores, vamos para a nossa convidada. Nick, vamos dar o pontapé inicial. Queria pedir então para que você se apresentasse brevemente para a nossa audiência e a primeira pergunta que eu vou fazer durante todo esse especial é: por que discutir CBDC é importante? Seja bem-vinda, Nicole Descante. Obrigada demais, Why So Serious, Claudinha, prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema. Como a Cláudia falou, ele é não só do momento, mas também principalmente do futuro, né? Porque a gente ainda está trabalhando no que vai ser a nossa CBDC, ainda entendendo os casos de uso, né? Então eu acho que, respondendo já a sua primeira pergunta, é importante a gente conversar sobre esse assunto, porque como a gente está falando, né, de uma nova forma da moeda brasileira, né, uma moeda digital, entender os limites que o governo tem para, primeiro, emitir essa moeda, né, e aí existe uma discussão se vai ser necessário uma lei que vai permitir isso. A gente ainda está no momento do piloto, a gente ainda não tem isso sendo implementado, né? E segundo, quais são os limites que o governo pode, que ele precisa seguir, né? Os limites legais para não invadir a privacidade dos cidadãos. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para a comunidade em geral, para a população, né, que não está acompanhando tão de perto esse assunto lá dentro do piloto, né, das entidades que estão testando isso, para todo mundo que está de fora disso. É muito importante entender como isso está se passando dentro do Banco Central, até para não criar mitos e medos que, ao meu ver, são, de alguma maneira, não fundados na realidade. Então, desmistificar um pouco o que tem em torno desse assunto, eu acho muito importante nesse momento e até, de fato, a implementação dessa moeda digital que a gente espera que seja feita no ano que vem, em algum momento do ano que vem. Também, para eu me apresentar, você me apresentou brevemente, eu te agradeço pelas palavras gentis. Sou advogada de formação. Hoje em dia já não me vejo tanto como uma advogada, apesar de ainda estar à frente do escritório de advocacia. O meu escritório hoje ele é muito focado em política regulatória para ativos digitais, então é uma advogada um pouquinho mais fora da caixa hoje em dia. Eu gosto muito desse assunto, tanto de CBDC quanto de cripto, porque eu acho que é muito inovador tudo que está por trás desse assunto, né? Então, os meandros legais e regulatórios são apenas a formalização, né? O pacote de fora disso, mas o que está por trás é que mais me interessa, né? Os benefícios dessa tecnologia de blockchain, e aí falando tanto de CBDC e cripto, né? Lembrando aí para quem não entende, para quem é mais leigo nesse assunto, que apesar de ambos estarem ligados à blockchain, estarem estruturados em tecnologias descentralizadas de DLT, não são a mesma coisa, né? O CBDC não é um criptoativo, não é o que a nossa regulamentação define como um ativo virtual. Então, existe uma confusão, às vezes, sobre essas duas figuras, apesar, né, de terem essa semelhança de rodarem em cima de uma blockchain. Elas, eu brinco que são como aquela novela. Na verdade, essa frase não é minha, mas eu gosto de usar porque eu acho que mostra bem, ilustra bem. Quem viu aquela novela da Globo no passado, da Ruth e Raquel, é muito parecido, né, Cláudia? Cripto e CBDC. Ruth e Raquel. É boa essa. Essa é do meu amigo CIO da Rasdex, o João Marco. Uma vez ele escreveu um artigo sobre isso e eu gosto muito de usar essa paródia. São semelhantes, parecidas, mas muito diferentes na essência, né? A CBDC é uma moeda do governo brasileiro. Eu venho do mercado financeiro tradicional, né? E a Nicole também vem desse mercado financeiro tradicional, né, Nicole? Se a gente for pensar nessa questão de privacidade, você tem escutado de empresas algo sobre isso, a preocupação com isso? Olha, se não tiver essa privacidade, eu não vou.
E não só para isso, eu queria até estender um pouquinho, eu sei que eu estou aqui a CBDC, mas até para ativos digitais mesmo. Porque eu acho que o ativos digitais já é um termômetro para como as empresas estão ou vão estar preocupadas com essa questão da privacidade. Sem dúvida, Cláudia. Assim, e eu vejo muito essa preocupação, de novo, até falei um pouco sobre que talvez sejam, de uma certa forma, infundado, e eu vou te dizer por quê. Não é infundado teoricamente, é muito pelo contrário. É muito importante a gente se preocupar com a privacidade, né? E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, porque é um tema muito importante, né? Não à toa a gente tem leis de proteção gerais de dados no mundo inteiro, que são bastante, inclusive, harmônicas, né? Que é basicamente proteger os dados dos cidadãos, dos titulares, de comercializações e disposições indevidas. Então, eu vejo muito essa preocupação de quem não está acompanhando esse movimento, porque não entende que o Banco Central está colocando desde o início do projeto como não só uma prioridade, mas como uma necessidade absoluta de seguir a LGPD. Então, não vai haver Drex se não houver cumprimento à LGPD brasileira. E por que eu acho que as empresas, com razão, no sentido teórico, se preocupam, né? Porque quando você tem uma transação em blockchain, esses dados ficam abertos para quem tem acesso àquela blockchain, né? Se for uma blockchain pública, no caso, que você também comentou dos ativos digitais, qualquer pessoa vai ter acesso àquela transação e a partir do momento que ela tem acesso aos dados que estão fechados como a chave pública daquela carteira, ela vai saber não só o histórico, mas ela pode inclusive identificar as transações ao titular. No caso do Drex, a gente está falando de uma rede, essa moeda vai rodar numa rede permissionada, então ela já não ficaria aberta para todo mundo, né? Mas só para quem tem acesso a essa rede, que vai ser o Banco Central, e os bancos que estão e as instituições financeiras que estão participando nesse momento do piloto e futuramente vão ser os validadores dos nós, né? Os participantes do sistema bancário de uma forma geral quando isso for aberto. Então, essas pessoas teriam acesso a mais informações do que o banco, em tese, né? A gente vai chegar lá na explicação de como isso está sendo tratado pelo Banco Central, mas em tese, o risco em potencial seria essas entidades terem acesso a todas as transações, né? Aos saldos de conta, a informações que hoje o Banco Central não acessa com a moeda fiduciária, com essa circulação. Ele até potencialmente conseguiria também acessar essas informações se ele quiser, mas no Drex isso ficaria, se não tivesse uma segurança de cumprimento de LGPD, isso ficaria mais aberto imediatamente, mais acessível imediatamente esses dados. E aí, pessoal, a boa notícia é que o Banco Central não quer ter acesso a nada daquilo que ele não tem acesso hoje. E isso, então, é muito, muito significativo porque a gente ainda não chegou numa solução tecnológica que garanta o cumprimento da LGPD nessa linha, ou seja, garantir que o Banco Central e os bancos não vão ter acesso às informações de que hoje eles não têm nas transações do mercado tradicional, mas que a gente também tem a garantia, né, de todos os envolvidos, e principalmente do Banco Central, de que esse projeto não vai virar realidade se isso não for, se a gente não chegar lá e a gente como comunidade, como participante desse projeto, né? Então, eu acho que se a gente estivesse, por exemplo, falando da CBDC da China ou de um país mais autocrático, eu acho que seria muito legítimo a população e as empresas estarem preocupadíssimas com esse controle do governo, né? Em se falando do Banco Central brasileiro, né, eu acho que é uma preocupação teórica e é uma preocupação de será que vamos chegar lá, né, e vamos conseguir atingir esse nível de segurança que a gente precisa de privacidade. Não só privacidade, esse é um dos calcanhares de Aquiles aí, colocando aspas, vocês não estão me vendo, mas também a gente tem questões como escalabilidade, interoperabilidade, que a gente ainda não resolveu. Então, por isso que é muito importante dizer que é uma fase de piloto, mas acho que piloto é a melhor palavra que mostra isso, né? São testes para a gente chegar num ambiente, então, seguro do ponto de vista de privacidade, escalabilidade e interoperabilidade, né? Porque não adianta nada a gente chegar também numa solução de privacidade dentro de uma rede permissionada e ela não for escalável, por exemplo, como a rede pública do blockchain ou do Ethereum já se provou ser,
né? E aí a gente tem um outro debate aí que eu também não quero entrar, mas que nesse episódio, talvez um outro, que é o debate sobre rede pública e privada, que é um negócio que me fascina bastante também. Mas o que o Banco Central escolheu foi uma rede privada, que tem talvez uma facilidade maior para cumprir, então, outros requisitos que eles também precisam se preocupar, como prevenção à lavagem de dinheiro, controle de quem está, o Know Your Client. E a gente consegue, então, ter algumas garantias, em contrapartida a gente também não sabe se a gente vai conseguir chegar lá no nível desses outros pilares que a gente precisa atingir. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a preocupação ela é muito válida, mas eu acho que a boa notícia é que a gente tem a garantia de que a gente tem um governo democrático, né, e um Banco Central independente, um Banco Central que preza pela garantia da segurança dos dados dos cidadãos. Sabe o que me lembra um pouquinho essa discussão da privacidade? Eu não sei se certamente deve ter acontecido aí no Rio de Janeiro também, mas aqui em São Paulo, quando começou essa coisa da nota fiscal paulista, aí isso estava dizendo assim, não, eu não vou dar meu dado para o governo. Mas se a gente acha que se o governo não quiser, ele pega. Se ele tiver ferramentas para isso, ele pegará, assim. Pega a nota fiscal paulista, pega o seu dinheiro e vai ser feliz. Não, o Pix? O Pix foi a mesma história. Completamente. Eu acho que, às vezes, talvez as pessoas exagerem, talvez um pouco, mas, por outro lado, também é bom que elas tenham essa preocupação. Sim. Porque também, se ninguém tiver nem Aí monta mesmo. a gente confia no Banco Central, a gente acha que o Banco Central vai fazer o melhor, a gente tem uma lei LGPD, então o Banco Central sempre fala, eu vou seguir a lei, eu não vou mudar a lei. Que bom. Mas é bom mesmo que a população tenha, de certa forma, essa preocupação de que, assim, olha, é bom vocês seguirem mesmo, porque senão eu não vou gostar. Importantíssimo, eu acho que até para trazer essa consciência, que a gente não tinha até pouco tempo, né? Você mencionou um tempo, um passado não tão longínquo, quando a gente implementou a nota fiscal carioca paulista, com os dados. Mas eu me lembro um pouco mais antes da LGPD que ninguém tinha essa preocupação, né? Então, e a gente viu o resultado disso, né? Que é esse assédio que a gente recebe do transação com os nossos dados telefônicos, de e-mail. Eu, por exemplo, recebo muita ligação o tempo inteiro, caem os meus calls. Então, assim, isso eu acho que foi resultado de uma farra do boi dos dados que a gente não conseguiu estopar. E até hoje não conseguiu. Então, eu acho super legítimo, sim. Mas o que eu gosto de dizer é que, às vezes, eu vejo, assim, também uns alarmistas, né? Digamos assim, tipo, o Drex vai acabar com... É uma invasão do... E assim, e aí, de novo, eu acho que isso é válido para a CBDC chinesa. De fato, eles estão já até usando. Esse é o projeto mais avançado lá deles em blockchain. E eles já até usam essa moeda para já multar diretamente. É um contrato inteligente que, de fato... a gente já tem notícias de que está funcionando para, de fato, restringir a liberdade dos cidadãos. Então, eu concordo com você, Cláudia, 100%. Mas, assim, eu acompanhando de perto, né, vendo os debates, né, sei que você também, até comecei brincando de que eu ia ser entrevistada por uma autoridade maior no assunto que eu, que é você, né, então você também, com verdade, conversa muito com o Fábio, Araújo, que está liderando esse projeto lá no Drex e no Banco Central. Em todos os fóruns isso fica muito claro, e quem está vendo o piloto acontecer, né, está percebendo que o Banco Central está tendo essa preocupação desde a fase inicial de testar diferentes soluções de privacidade, né? Então, a gente tem uma evolução, a gente tem algumas empresas que estão se dedicando a usar uma tecnologia específica que é para justamente esconder esses dados que o Banco Central não quer ver e os outros bancos não podem ver, sem, de fato, então, essa informação ela vai estar disponível, porque você precisa gerar essa confiança, né, de que a transação foi efetuada, de fato, de A para B, como deveria ser feita, mas sem, de fato, expor essa informação, né? Então, eu estou falando da tecnologia de Zero Knowledge Proof, né, que é a base, está sendo testada por essas 3 soluções que estão mais avançadas lá no projeto, e foi uma forma que se fez, quer dizer, se construir uma esteira de smart contract, né, que vai ser a base do Drex, e depois procurar a solução de privacidade. Pela Fireblocks, a gente acompanha alguns projetos de CBDCs de outros países e também de stablecoins de bancos, que é um pouco diferente, um conceito um pouco diferente, mas a tecnologia é muito parecida, né? Um smart contract que vai ser, então, que é um dinheiro programável. Em outros projetos, isso foi feito de uma forma diferente. A privacidade, ela foi inserida
já na base do smart contract, né? Então, quando você subiu lá o projeto de CBDC ou stablecoin, e também todos ainda em estágios de teste, também não tem, a gente não tem nem... Tem até exemplos de transações que já foram efetuadas, mas também num ambiente de teste. Então, que é interessante, mas também não garante a escalabilidade, a interoperabilidade que a gente precisa para isso se tornar real. Mas, como eu ia dizendo, nessas outras soluções, a gente viu que a privacidade, a necessidade de se garantir a privacidade, ou seja, ocultar determinadas informações, né, como o saldo bancário, os dados daquele titular, né, idade e tudo mais, isso já estava inserido na base do smart contract. O Banco Central ele optou por fazer de uma forma diferente. Ele construiu de uma forma comunitária, conjunta, né, a estrutura de smart contract. Foi a forma como ele entendeu mais viável no nosso caso, para então depois procurar a melhor solução de privacidade. E aí o que acontece? A gente não tem isso pronto no mercado ainda, né? Então a gente não tem uma solução de prateleira que já poderia ser utilizada plug and play para resolver esse problema. Então, de fato, é um esforço conjunto, né? E também é uma coisa bonita de se ver, como foi no caso do Pix, concorrentes e bancos, né, que têm interesses conflitantes comercialmente atuando em conjunto em prol de um bem maior, que é, de fato, achar essa melhor estrutura da privacidade, que eu acho que esse é o maior desafio conjunto, né? E agora, nessa segunda fase do piloto, cada banco está testando um caso de uso diferente. Então, também é uma forma colaborativa, né, de se chegar a uma solução, como foi lá no caso do Pix, que deu muito certo, né? Que foi, assim, um caso de pouquíssimo investimento e grande sucesso. Então, eu acho que o Drex é um pouquinho mais complicado do ponto de vista, a gente está vendo que não é fácil, né? Como eu disse, não tem uma solução pronta, mas a gente está vendo evolução nesse sentido. Eu concordo com a Nick quando ela fala que o Drex entrou nesse discurso inflamado e até dessa polarização, né, que é normal aí do nosso cotidiano, porque o próprio Blocafé sofreu isso na pele, né? Tipo, a gente, quando falou de que iríamos fazer o especial CBDC pelo segundo ano, vocês são vendidos, vocês são não sei o que, é um absurdo, é não sei o que, sabe? Textão, fizeram textão contra a nossa discussão, e até por isso eu perguntei para cada participante por que é importante discutir CBDC. Nick, eu queria pegar essa tua experiência do mercado financeiro tradicional com direito financeiro, né? Você é advisor em várias empresas de criptoativos. Eu queria primeiro saber se você enxerga o Drex com um impacto, por exemplo, com essa automação de contratos inteligentes, se isso pode ter impacto na performance jurídica do país e se você acredita que essa tecnologia pode facilitar ou até mesmo transformar procedimentos legais, por exemplo, execução de garantias, securitização de ativos no mercado de capitais, enfim. Você acha que o Brasil pode ficar mais fácil com o Drex? Sem dúvida, eu vejo potencial. Eu acho que assim, a ideia e o potencial que o Drex tem para resolver algumas dores da economia real e problemas jurídicos e questões como né, principalmente aquelas questões que dependem da confiança entre os agentes no pagamento contra recebimento, né, o delivery versus payment, tem um potencial muito grande de resolver dores do mercado, né? É claro que isso, e aí eu acho que aí é o que mora o problema. Primeiro, mais uma vez, a gente tem que ultrapassar os problemas que a gente já comentou aqui, intrínsecos ao Drex em si, né? Uma vez ultrapassados essas questões, para que esse benefício seja, de fato, aferido pela sociedade, e de novo, eu acredito bastante no potencial, e um dos pontos é essa questão, né, do pagamento, quando você precisa de passar por algum registro, e eu acho que a ideia é eu acho que dificilmente a blockchain ela vai conseguir resolver, vai dispensar a necessidade de um cartório para registro de imóveis ou a necessidade do cartório para garantias imobiliárias, para o registro de garantias imobiliárias, porque ele não consegue, né, resolver essa publicidade de se essa transação foi registrada, por exemplo, em mais de uma blockchain, né, ao mesmo tempo, né? Você tá ali, você marca ali naquela blockchain, naquela transação, mas você não dá exatamente o mesmo efeito do cartório.
Mas se você conseguir que os cartórios estejam ligados no blockchain e que eles continuem existindo ali, mas quase que de uma forma invisível para a população, né? E você tem um potencial de otimização, sim, grande desses processos, entendeu? De uma forma de que quase que essa estrutura que existe hoje, ela vai continuar existindo, né, para garantia do que a gente precisa garantir em termos de registro de propriedade, registro público, né, de quem é o proprietário titular de um bem, né, seja um carro, seja um imóvel ou uma garantia vinculada a uma operação, mas que você tenha esse cartório vinculado à blockchain. E aí com o Drex você tem um smart contract que o Drex vai poder estar programado para transferir a propriedade só com a entrega do pagamento, que vai ser imediata, atomizada numa mesma transação. A ideia justamente é produzir esse benefício. Porém, então as pessoas falam, então os cartórios vão sumir. Eu não vejo dessa forma, né? Porque hoje a função, por exemplo, do registro de imóveis, aí tanto nas garantias imobiliárias, no próprio registro do imóvel, ou em outras, né, transações que dependem do registro da propriedade, você não consegue, com a blockchain, né, com a blockchain você consegue registrar essa transferência, mas não garantir que aquela transferência foi registrada só naquela blockchain, né? Porque um ativo real, você não tokeniza o ativo, mas sim o certificado daquele ativo. Então, para você fazer isso, você de fato precisa de alguém ali que centralize aquele registro. Então, como é que eu imagino isso? Eu imagino que os cartórios vão continuar existindo, mas talvez de uma forma quase que invisível para a população, né? Se os próprios cartórios estiverem registrados na blockchain e atuarem como uma espécie de validador da transação, né, de uma forma automática ali, execuível pelo smart contract, né, passa no cartório, o cartório valida e essa transação é executada, a população vai ter um benefício e acredito eu que o sistema que exista hoje não vai mudar radicalmente, mas sim se adequar às novas tecnologias. É mais ou menos assim que eu enxergo. Agora, mais uma vez, a gente está falando ainda de potencial. Primeiro, a gente tem que superar os desafios que a gente falou, que são intrínsecos ao Drex, né? E depois a gente tem que ter esses outros stakeholders, esses participantes aí do sistema como um todo, também aderindo a essa transformação tecnológica. Olha, eu queria voltar um pouquinho só num assunto que você estava falando antes, quando você estava falando sobre o impacto dos contratos inteligentes, do Drex, dos contratos inteligentes, na questão no setor jurídico. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte: o contrato inteligente, ele é um monte de códigos, né? Como é que faz para controlar isso e saber que ele vai estar dentro da LGPD? Porque ontem mesmo no evento que o Block News fez com a Cantarino, o Fábio falou, o problema é o seguinte, não adianta a gente ter uma rede lá que o rei é o código. No sistema financeiro isso não existe. E como é que funciona isso na prática? Você saberia me dizer? Porque isso é uma coisa que você imprime o código, você lê o código, bate com o LGPD, como é que a gente vai fazer isso? Não, eu acho que, assim, eu não tenho certeza se eu entendi a sua pergunta direito, Claudinha, mas assim, como eu vejo isso uma coisa quase que como binária, assim, ou o Banco Central tem acesso às informações de uma forma que ele não pode ter, que é, por exemplo, como eu dei esse exemplo, né, ele recebe lá as transações dos bancos, né, ele consegue ver o que foi transacionado, mas ele não tem acesso, por conta de uma transação que a Nicole fez para a Cláudia, do saldo que a Nicole tem no Bradesco e do saldo que a Cláudia tem no Itaú. Se essa conta fica aberta no blockchain, a carteira wallet, da Drex, da Cláudia e da Nicole estão abertas na blockchain sem uma camada de proteção, tanto o Bradesco quanto o Itaú nessa transação teriam esse acesso, quanto o Banco Central teria esse acesso, né? Como todo mundo que tem acesso à rede do Drex que está rodando no Hyperledger Bezos, né? Então, para mim, nesse caso da privacidade, assim, ou ele tem acesso a essas informações, ou essas informações estão ocultadas para ele, né? Seja através dessa tecnologia ou uma outra. Já a questão se o código de fato reflete aquilo que está sendo dito, né? Eu acho que esse é um excelente, aquilo que está sendo divulgado para a população, né? Porque aí, de fato, a gente poderia ter uma divulgação indevida dizendo, olha, não, a LGPD está sendo cumprida. Eu e você, Nicole e Cláudia, não vamos ter capacidade de dizer isso.
Mas aí eu acho que com isso você resolve com a própria auditorias de código, né? Um terceiro que independente, que venha e atesta o código de fato. E aí eu tenho muito essa preocupação com tudo que é software, né? Às vezes o software diz, eu faço isso, tá, mas é isso que está escrito no código, porque se você tiver um erro de programação, o resultado que você tá querendo entregar não vai ser aquele resultado que você está falando. Então, eu acho muito importante, no caso do Smart Contracts, a gente desenvolver uma espécie do... Seja registrado, e aí, no caso, por exemplo, de valores mobiliários tokenizados, a gente vai ter uma evolução, muito provavelmente, de regras de valores mobiliários nativos em DLT, em que você vai provavelmente dispensar alguns intermediários que hoje fazem esse papel de atestar, né, de ser o que a gente chama de gatekeeper, o guardião ali da regulamentação. Talvez a gente tenha que ressignificar essa figura por uma espécie de auditor desse código, que é muito semelhante à figura do auditor que a gente tem para as companhias, para as contabilidades dos fundos, das companhias abertas, para um auditor de código, né? E isso além da questão da privacidade, entende? Eu acho que isso de uma forma geral, a programação ali das regras do Smart Contract. Porque você pode também causar um dano muito grande se você tem uma programação que tem algum viés oculto, algum erro mesmo, ou seja intencional ou não intencional. Tá? Então, eu acho que é muito importante, a gente já tem a figura desses auditores de código independente, mas à medida que isso evoluir para o mainstream e a gente falar de fato, economia tokenizada, né? Ou seja, eu comprar um valor mobiliário tokenizado ou um bem, um ativo real tokenizado, pagando com Drex, né? Então, ou seja, tudo já na minha carteira de blockchain, eu acho que cada vez mais vai ser importante essa figura do auditor do Smart Contract. Que existe hoje, né? Mas não sei o quanto que ele está sendo usado, porque ninguém está cobrando muito. É caro, todo mundo diz que é caro. Eu sempre falo muito sobre isso com os nossos clientes lá, Fireblocks, que querem fazer projetos de stablecoin, projetos de, né, já estão lançando alguns, né, tem uns maiores, tem mais viabilidade de usar esses auditores, muitos deles estrangeiros ainda, né, que cobram em dólar, então com o nosso câmbio fica difícil mesmo para viabilizar, mas o que eu falo é até mais do que isso, eu falo quando a gente tiver, de fato, regulamentações, porque hoje a gente não tem isso, né, Cláudia? A gente tem hoje uma interpretação via ofício de uma regulamentação existente para o token que é valor mobiliário. Então, o que eu estou falando é quando a gente ofertar publicamente esses valores mobiliários, ou seja, eu for à poupança popular e oferecer aquele investimento tokenizado, eu acho que é possível que a regulamentação venha a pensar, né? A gente está falando aqui em exercício de pensar a futura regulamentação, mas que esse auditor venha, de fato, a ter que ser obrigatório nos moldes dos auditores independentes de companhia aberta, né? Porque uma coisa é eu, companhia, que estou programando aqueles stablecoin ou token debenture tokenizada, e esse é o caso de uso que mais me chama a atenção, me interessa muito, da debenture tokenizada, que é uma parceria da CVM, né, com o Banco Central e algumas entidades privadas, porque justamente a gente está falando de um paradigma novo, porque hoje a gente não tem uma regulamentação que resolva isso, e também de talvez ter que dispensar determinados requisitos físicos, porque hoje a lei da debenture exige a cártula registrada no imóvel. Então, se a gente não evoluir isso, não vai fazer muito sentido. E se a gente evoluir isso, cada vez, na minha visão, ficaria mais importante a figura de um auditor independente obrigatório, regulamentado. Nick, no ano passado, durante o evento Blockchain Rio, você deu uma reportagem para o Gino Matos em que você comentou que os desafios da privacidade enfrentados pelo Drex eram mais tecnológicos do que jurídicos, já que o Banco Central deve seguir as leis existentes que a gente trouxe aqui agora, como o LGPD, sigilo bancário. E lá também você mencionou que o maior desafio é garantir a privacidade dentro do contexto tecnológico do projeto, né? A gente está falando isso daqui agora.
Você tem visto, né, de acordo com o avanço do Drex desde o ano passado, né, naquela altura você já tinha essa preocupação, de hoje para cá, como você vê a evolução desse desafio técnico em relação à privacidade? Você já trouxe aqui que já existem algumas, citou até a ZKP, né, a Zero Knowledge Proof, que é uma tecnologia que está ganhando força dentro do Drex. Enfim, quais são as inovações recentes que você tem destacado nesse sentido? Legal, obrigada pela pergunta, eu acho interessante, porque de fato eu continuo pensando dessa mesma forma, mas a gente viu evolução. Eu continuo, né, comentei um pouco sobre essa questão já aqui, né, que eu entendo que não tem mudança jurídica, eu acho que é só de fato a gente atingir, que a tecnologia consiga fazer com que a LGPD seja cumprida no ambiente do Drex. E aí de lá para cá a gente viu se despontarem soluções de 3 empresas, né, que estão mais avançadas, né? Uma delas é a Microsoft, que tem até onde eu sei, uma solução talvez a mais avançada de todas até o momento para resolver essa também. Se não me engano, todas, eu fazendo disclosure aqui, né, como advogada, não sou especialista em tecnologia, então o que eu conheço, o que eu falo é de conversar com os nossos clientes que participam do Drex, né, diretamente. A Fireblocks, ela suporta alguns deles por trás, né, para prover tecnologia. Então, é o que eu converso com eles e com os demais players. Então, até onde eu sei, a solução da Microsoft está bastante avançada, já tiveram testes que, de fato, se conseguiu garantir a privacidade que se quer, porém, numa escala que a gente não consegue garantir que vai atingir esse mesmo nível quando se estiver falando de um ambiente aberto, né, um ambiente real. As outras duas é uma joint venture da UI, né, que tem um projeto específico para desenvolver essa tecnologia de Zero Knowledge Proof para o Drex. E também a solução da Parfim, que é uma provedora brasileira local, né, que está desenvolvendo a sua solução e todas elas estão sendo testadas por os participantes do Drex. Então, eu acho que a gente ainda não resolveu o problema, mas de um ano para cá, eu acho que essa conversa tem um pouco mais de um ano, né, que eu tive com o Gino lá no Blockchain Rio do ano passado, a gente estava muito mais ainda no escuro, né, começando a entender quais seriam os participantes. Algumas empresas vieram ao Banco Central com soluções, com uma tentativa de solução de prateleira para outros contextos, né? Porque, de novo, essa questão da Zero Knowledge Proof, ela serve para muitas coisas, né? Não só para o Drex. Quem quiser, se você quiser ter uma conversa especificamente sobre isso, eu aconselho o Jeff Prestes, que conhece muito sobre esse assunto. Outro dia me deu uma aula, eu assisti sobre ele falando da tecnologia em si, como é que isso pode ser usada para validação das operações sem exposição das operações. Então, o conceito ele é aplicado para muitas coisas, inclusive para cumprimento da LGPD de uma forma geral. E aí, eu acho que tentaram já apresentar soluções de outros contextos, mas, de fato, o grande problema é que quando você aplica isso nesse contexto do real digital, que precisa ser uma tecnologia que vai ser, de fato, assim, amplamente utilizada, né, o buraco fica mais embaixo. Então, eu continuo dizendo que o problema, que a questão, o desafio maior aqui não é jurídico, mas sim tecnológico. Eu queria puxar um ponto aqui, que é assim, a gente está falando de privacidade e de respeito aos dados das pessoas. Você é um pouco da questão da privacidade, mas no final das contas eu acho até que pode ter uma relação aí, até como advogada você me diz sim, assim, não, mas que é o outro lado da moeda, que é a necessidade de continuar buscando mecanismos que evitem financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. Então, assim, de um lado a gente tem que proteger o cidadão de bem, mas a gente também tem que ter certeza de que ninguém está querendo ou burlar o fisco ou financiar o que não deve ser financiado, enfim. Você pode explicar como é que a gente consegue equilibrar essas duas coisas que parecem até antagônicas, mas que na verdade não são, né? Não, perfeito. Eu acho esse ponto excelente. Eu toquei brevemente nisso numa das minhas respostas anteriores, não explorando esse aspecto, até porque eu não vejo como antagônico, né, a garantia da privacidade versus o controle de prevenção à lavagem de dinheiro, porque você consegue
com o controle que você tem hoje, por exemplo, das transações de mercado de capitais e das transações de pagamentos, você tem o respeito da proteção dos dados e você exige que as entidades que façam isso conheçam o seu cliente. Então, o que a gente está falando ali seria assim, de respeito à privacidade no sentido de que os dados seriam expostos para outros participantes que não fazem parte, que não são aqueles gatekeepers que estão zelando, né, que estão intermediando por aquela operação e também, por isso, zelando pela idoneidade das partes, né, e do final, o valor subjacente ali que está sendo transacionado, que ele não é fruto de lavagem de dinheiro, de crimes ou de financiamento ao terrorismo. Eu acho que o maior trade-off desse caso do controle de lavagem de dinheiro é, de fato, com essa questão da utilização das redes públicas versus as redes privadas, né? Porque numa rede pública, e isso vai cair no debate sobre a escalabilidade e a interoperabilidade mais até, entendeu? Porque aí, nesse caso, o Banco Central, ele optou por uma rede privada, que aí, de fato, você tem uns desafios maiores para garantir que isso vai funcionar na escala que a gente precisa que ele funcione, né? E que, de fato, essa rede fale com a rede que a CVM vai usar e que, eventualmente, futuramente, a Anbima vai usar. Então, nesse sentido, por exemplo, seria mais fácil a gente estabelecer a rede Ethereum, por exemplo, que é mais, né, largamente utilizada. Inclusive, em alguns países está se fazendo fundo de liquidez, né, Money Market Fund em cima da rede Ethereum. E a gente aqui optou por uma forma diferente, mas que se os outros órgãos também usarem a mesma tecnologia, a gente aí, nesse caso, vai garantir a interoperabilidade, né, que é muito importante para uma economia tokenizada. Não adianta a gente falar que a gente vai ter valor mobiliário sendo negociado e a gente quer que pague com DREX, com redes diferentes que a gente vai ter que construir pontes, entendeu? Então, a gente tem que garantir essa questão, eu acho que é primordial, né, até para liquidez, para tudo, para que as coisas que funcionem, o mercado funcione. Então, e aí foi essa opção que a gente fez por conta da maior facilidade do estabelecimento do controle pelas entidades que são participantes dessa rede, ou seja, que têm acesso a essa blockchain, né? Que é o caso do DREX. E provavelmente vai ser, ao que tudo indica, também o caso dos valores mobiliários com a regulamentação da CVM, né? E aí, eu acho que, de fato, então, foi uma opção para garantir o controle de conhecer seu cliente e prevenção à lavagem de dinheiro, da mesma forma que é feita hoje, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para o pessoal que é mais leigo entender. A tecnologia, ela é neutra em relação à regulamentação. A regulamentação, ela precisa ser... Se hoje a gente tem regra de conheça seu cliente, lavagem de dinheiro, privacidade, essas leis e essas regulamentações, elas precisam ser respeitadas da mesma maneira no ambiente tokenizado, nas transações feitas na blockchain. Muito bom, Nicole Descante, estar aqui novamente no Bloco Café. Que papo agradável. Eu acho que se a gente for resumir tudo isso daqui em uma frase, talvez, que a Nicole deu aqui no Bloco Café, eu diria que não vai existir DREX sem haver cumprimento da LGPD. Eu acho que isso daí é o grande ponto, assim, desse episódio e contribuindo com a discussão que o especial Bloco Café CBDC 2 quer propor na comunidade Web3. Como a própria Nick disse também aqui, que é apenas um piloto, né? E que a Cláudia também disse que se não for desse jeito, se não for respeitar os meus direitos, eu não vou gostar, né? A comunidade não vai gostar. Então acho que é muito importante que a nossa audiência participe, engaje, busque entender, busque informar, busque participar desse processo, que é muito importante. Gente, está com um horário um pouco apertado hoje aqui, então eu vou já me despedir da Nick, agradecer de coração por ter trocado essa ideia com a gente. Vamos marcar, Nick, um Bloco Café mais para frente, em que a gente vai conhecer um pouco mais da sua trajetória, né, profissional. Você falou aí, é uma advogada fora da caixa, né? Então vai ser muito legal a gente falar sobre isso também
mais para frente num episódio no Bloco Café. Mas muito obrigado por participar pelo segundo ano consecutivo do especial CBDC, dessa vez sendo capa de um episódio. Muito obrigado, Nick. Eu queria que você encaminhasse, então, as considerações finais e contasse aí qual é o melhor jeito de te encontrar. Tá bom, queridos. Então, pessoal, muito obrigada pela conversa aqui. Eu fico à disposição, se a audiência tiver dúvidas também, nas minhas redes sociais, pode entrar em contato. Eu adoro falar sobre esse tema. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. E fico sempre à disposição do Bloco Café. Contem comigo para o que for necessário. Um beijo grande a todos. Clau, poxa, muito obrigado você voltar pela terceira vez. Aliás, eu quero até aproveitar esse embalo aqui, porque nós estamos gravando esse podcast um dia depois do teu evento, que você lá em março, quem ouviu o Bloco Café 74 vai lembrar disso. A Clau já tinha falado que ela já estava preparando esse evento. É o segundo evento e foi um evento que repercutiu muito, né? Porque o Fábio Araújo também esteve lá presente, participou do evento e deu declarações fortes aí, né? Então a gente está gravando com tudo isso na tua cabeça. Clau, além de se despedir da comunidade, eu quero aproveitar que eu tô aqui, né, no dia seguinte disso. Como é que foi esse evento? Traz pra gente aí do evento do Block News com a Cantarino. Realmente, né, a gente em março já estava falando desse evento. Esse evento faz parte da trilha Ativos Digitais que o Block News faz com a Cantarino Brasileiro. Esse foi o segundo ano completo da trilha, né? A gente começou em 22 no final, então esse foi o segundo ano completo. A gente fez webinars e algumas ações ao longo do ano e agora a gente fecha com o presencial, que é um evento. A gente faz um evento pequeno, propositadamente, um evento para 120, 140 pessoas no máximo. É uma coisa mais intimista mesmo e a ideia é a gente fazer uma discussão mais profunda de cada tema. A gente a gente procura ir mais fundo nos temas, né? Não tanto ficar nos conceitos, o que é, se é ou se não é, mas assim, as dificuldades que as empresas estão passando, como é que você acha a solução para o que o mercado está enfrentando, sempre com a perspectiva do ano seguinte, né? O que vem no ano seguinte. Então, na perspectivas 2025, a gente teve, assim, rapidamente aqui falando, o primeiro painel foi sobre ativos digitais, então a gente falou muito de regulação, a gente tem muita coisa para acontecer em regulação, né? A gente tem a segunda parte da consulta pública do Banco Central sobre ativos, sobre as VASPs para sair. A gente vai ter também a CVM, que vai provavelmente fazer alguma mudança na Instrução 88, que trata de crowdfunding, deve criar um mercado organizado para pequenas empresas, vai fazer mudança na regulação dos fundos. E você tem a Receita Federal, que também deve fazer uma consulta pública. Então, assim, você tem 3 reguladores aí fortemente atuando nessa área que vão moldar um pouco o próximo ano. E no meio de tudo isso ainda tem o Drex e a discussão, assim, tem vários pontos que foram discutidos, né? A questão da privacidade, que é o tema aqui, foi super discutida. Acho que assim, um ponto muito importante é o seguinte, esse é um tema muito difícil mesmo. Não impossível, talvez, acho que uma solução vai sair. Mas o importante é assim, na fase 1, todo mundo meio que fez a mesma coisa, né? Foi lá, o governo fez o smart contract, todo mundo foi para cá, foi para lá e todo mundo viu o que estava acontecendo ali na rede. Agora, cada consórcio, cada tema, né? Os consórcios foram meio agrupados por tema, cada um vai escolher com qual privacidade vai trabalhar. Mas no final, o que o Fábio Araújo falou é o seguinte, mas no final todo mundo tem que ter uma comum, porque elas não se conversam, entendeu? E você tem que fazer um sistema financeiro como a gente tem hoje, né? Assim, eu posso mandar um dinheiro para você com muita facilidade, porque o sistema está todo integrado. Então isso tem que acontecer no Drex também. Então esse ponto é um ponto muito complicado, que todo mundo vê assim, a gente acha que vai sair uma solução, é o que eles dizem, mas assim, tem que ser uma coisa integrada. Tem uma questão importante que assim, todo mundo está trabalhando para que isso aconteça. Isso eu já acho que é um ponto bem importante. Porque se não tivesse uma união ali dos bancos, das instituições financeiras e junto com o Banco Central, esse negócio ficaria emperrado mesmo. Falou-se bastante de governança também, e isso o Banco Central vai começar a estudar.
a governança da rede Drex. Isso é outro ponto, né? A gente tem muito ponto ainda que não foi falado sobre a rede Drex, plataforma Drex, né? Governança é uma delas, é importante, né? Assim, ok, o Banco Central é o dono de tudo, mas e como é que é? Como que faz? Bom, e aí, enfim, o início da fase 2 do piloto sempre começa agora. E agora, na terceira semana de outubro, junto com a chamada para as instituições financeiras que não estão no piloto. Então, assim, foi muito rico. A gente teve realmente muita informação e parece que as novidades a toda semana tem alguma coisa. A gente fica maluco para tentar acompanhar tudo. Mas foi muito bom. Bacana, bacana. Clau, quer mandar um beijinho então para a comunidade? Community, um beijo para vocês. Obrigada aqui por escutarem aqui este podcast. Acho que foi super rico. Escutem todos os outros. Gente, CBDC é o seguinte, vai acontecer, provavelmente. Muito possivelmente, especialmente no Brasil, porque o Brasil achou um foco ali para a sua CBDC, diferente de alguns outros países. A gente já tem o Pix, a gente tem o Open Finance aí. Poderemos ter o CBDC, acho que teremos. Enfim, mesmo que você seja um maximalista, eu sempre falo, você pode ser um maximalista, mas a verdade é que tem um sistema financeiro todo formado, né? Ninguém vai jogar isso pela janela. Então, no mínimo, tente entender o que é e como é que você vai acabar, talvez, se integrando a isso ou tendo que lidar com isso também. Não, total. Numa dessas discursos inflamados, assim, né, eu inventei uma frase assim, eu falei, cara, então tá bom, já que o Drex só tem merda, meu irmão, no mínimo você tem que aprender a defesa pessoal. Você tem que entender como é que ele pode te atacar, entendeu? Então, não é por conta disso que você vai querer não participar dessa discussão, né? Eu acho que é um pouco disso daí também. Muito obrigado, Clau. Obrigada a você, Uai, foi demais, como sempre. Super obrigada. Bom, eu também quero agradecer ao seu tempo, de todos os ativos que possam existir, ser listados em mercados. O tempo é o melhor, mais caro e mais escasso. Então, ter você aqui, nesse papo aqui, conversando sobre Drex, ter a sua companhia é muito gratificante. E assim vamos chegando então ao fim de mais um episódio do especial Bloco Café CBDC 2. Se você curtiu o papo de hoje, fique ligado nos próximos episódios ou então ouça também o anterior com o Fernando Lopes. Vamos continuar trazendo mais especialistas e discussões profundas sobre o impacto do Drex e da privacidade em nossas vidas digitais. Lembrando que essa série do especial Bloco Café CBDC vai ao ar semanalmente durante o mês de outubro, com 4 sabatinas e um painel final para discutirmos tudo sobre o Drex. Não perca! Aproveite para conferir outros episódios disponíveis e compartilhar suas ideias com a gente nas redes sociais. Siga o Bloco Café no Twitter, LinkedIn e Telegram para não perder nenhuma novidade. Queremos saber o que você pensa e continuar essa discussão com você. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Que momento crucial para o futuro da privacidade e das finanças digitais. O especial Bloco Café CBDC 2 começou e já mergulhamos em debates intensos sobre o Drex e os riscos de controle, com especialistas como a Nicole Descant e co-hosts como a Cláudia Mancini. Estamos apenas começando nossa jornada. Toda quinta-feira de outubro traremos novos episódios com temas que vão desde os desafios regulatórios da privacidade até as soluções da indústria. Não perca a chance de acompanhar essas discussões que vão moldar o futuro do dinheiro digital e garantir que nossos direitos sejam preservados. Se você está chegando agora no Bloco Café, eu quero te convidar para conhecer a coleção de aquarelas digitais feita pela Lituânia, inspiradas pelas conversas de nossos podcasts. Cada episódio tem uma arte digital exclusiva e o Mint é gratuito na Zora. Comece sua coleção agora e tenha essa lembrança em sua carteira. Ah, e não esqueça, o Bloco Café também está disponível em formato de newsletter, com mais insights e imagens exclusivas. Todos os links estão na descrição. Como sempre, estamos abertos às suas dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias. Basta entrar em contato pelo Twitter, LinkedIn ou e-mail.
blocafé@proton.me. Se você está nas redes descentralizadas, Lens e Farcaster, siga a gente por lá também. Até a próxima, pessoal! Compartilhe este episódio, deixe sua avaliação e vamos juntos continuar explorando as CBDCs. Tchau!